A luz da manhã atravessava as cortinas finas do pequeno apartamento de Lívia, misturando-se ao cheiro do café fresco que ela preparava antes do trabalho. Como enfermeira domiciliar, sua rotina era cansativa, mas cada atendimento era um lembrete do motivo pelo qual escolheu cuidar de pessoas, fazer diferença. Enquanto ajeitava os cabelos presos, ouviu a mãe, Helena, chamando da sala com um tom animado e nervoso. Aquela manhã, no entanto, não seria como as outras. Helena tinha uma notícia que transformaria completamente a vida das duas. Com um sorriso ansioso, contou que iria se casar com Eduardo Monteiro, um empresário viúvo e influente. Lívia ficou sem palavras. Não por inveja, mas por medo do desconhecido. Apesar do amor pela mãe, a ideia de viver entre pessoas ricas a deixava desconfortável. Você vai se acostumar, filha. Ele é um bom homem, insistiu Helena, enquanto o coração de Lívia batia com apreensão. A mudança para a mansão foi rápida. O motorista as buscou com malas simples e corações pesados. Ao chegar, Lívia ficou impressionada com o tamanho do portão de ferro e o brilho impecável do mármore branco na entrada. Tudo parecia luxuoso demais, quase frio. Cada passo que ela dava ecoava, como se a casa quisesse lembrá-la de que aquele não era seu lugar. Os empregados observavam discretamente enquanto Helena tentava se adaptar ao novo papel de esposa de um empresário renomado. Eduardo foi gentil, mas formal. O tipo de homem que media palavras e gestos com precisão. Lívia sorriu por educação, sem saber que aquele ambiente refinado escondia algo além da elegância. Olhares julgadores e segredos bem guardados. Foi então que ela ouviu. Arthur Monteiro, o filho de Eduardo, desceu as escadas com expressão indiferente, vestindo um terno caro e um olhar que misturava tédio e arrogância. Os olhos dele cruzaram com os dela por um breve instante, e o ar pareceu se tornar mais denso. Então, é você a nova integrante da família? Disse ele com um meio sorriso irônico. Lívia respondeu com firmeza. Sou filha da esposa do seu pai. Só isso. A tensão no ar foi imediata. Arthur deu de ombros e saiu, deixando o som do salto de seus sapatos ecoando pelo corredor. Helena, nervosa, tentou disfarçar a situação com um comentário leve, mas Lívia sentia que aquele primeiro encontro já definira o tipo de convivência que teriam. Ela respirou fundo e prometeu a si mesma que não deixaria aquele homem mexer com suas emoções. Durante o jantar, a diferença entre os mundos ficou evidente. A mesa longa, o brilho dos talheres, a conversa sobre investimentos e viagens, tudo era distante da realidade simples de Lívia. Quando questionada sobre seu trabalho, respondeu com humildade, mas percebeu o olhar condescendente de alguns convidados. Arthur observava em silêncio, como se tentasse entender quem era aquela mulher que não se curvava. Naquela noite, sozinha no quarto luxuoso, Lívia observou a cidade pela janela. Lá fora, as luzes pareciam distantes, e o silêncio da mansão a deixava inquieta. Ela sentia falta dos sons simples da vida, o barulho da vizinhança, o apito do vendedor de pão, o riso das crianças. A riqueza, percebeu, podia ser sufocante. Arthur, em seu escritório, olhava a mesma cidade de outro ponto de vista. A chegada daquela mulher o irritava e o intrigava ao mesmo tempo. Havia algo em seu olhar que ele não conseguia decifrar, uma mistura de força e vulnerabilidade que o desarmava. Naquela primeira noite sob o mesmo teto, nenhum dos dois imaginava o quanto aquele encontro mudaria suas vidas. O destino havia começado seu jogo, e nenhum dos dois estava preparado para o que viria. Os dias seguintes foram um desafio para Lívia. Tentava se adaptar à rotina da casa, mas a distância entre sua simplicidade e o luxo exagerado da mansão parecia intransponível. Cumprimentava todos com educação, ajudava onde podia e evitava chamar atenção. Ainda assim, os olhares de julgamento eram constantes, especialmente vindos de Arthur, que parecia se divertir testando sua paciência. Certa manhã, ao encontrá-lo na cozinha, Arthur soltou um comentário irônico. Interessante? Uma enfermeira entre cristaleiras de luxo. Deve se sentir fora do habitat, não? Lívia o encarou sem hesitar. Prefiro estar fora do meu habitat a viver preso em um que sufoca. Ele sorriu, surpreso com a resposta. Era a primeira vez que alguém o enfrentava sem medo. Helena, tentando manter a paz, insistia para que ambos fossem gentis. Mas quanto mais tentavam evitar atritos, mais os encontravam. Durante um jantar com convidados importantes, uma funcionária derrubou vinho acidentalmente sobre o vestido de uma das socialites. A mulher a humilhou na frente de todos, e Arthur apenas observava, impassível. Lívia não suportou o silêncio e se levantou. Ninguém é menos digno por cometer um erro.
disse, encarando os presentes. A tensão tomou conta do salão. Arthur, surpreso com a coragem dela, tentou intervir, mas já era tarde. Eduardo encerrou o jantar, e Lívia saiu envergonhada, certa de que havia piorado sua situação. Na manhã seguinte, Arthur a encontrou no jardim. "Você gosta de causar escândalos?" provocou, com um tom entre a irritação e a admiração. Lívia o ignorou, regando as plantas. "Prefiro causar escândalos a fingir que não tenho princípios." O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Pela primeira vez, ele não soube o que dizer. Os dias passaram, e o que antes era apenas desprezo começou a se tornar curiosidade. Arthur notava o modo como Lívia tratava as pessoas, sempre com gentileza e firmeza. Havia algo nela que o fazia repensar seus próprios valores. Em uma tarde chuvosa, ele a viu cuidando de um jardineiro idoso que havia se ferido. O modo como ela limpava o machucado, com paciência e doçura, despertou algo em seu peito. "Você não cansa de ser boa?" perguntou. Ela sorriu levemente. "Não é bondade, é humanidade. Algo que todos temos, mas poucos usam." Aquela resposta ficou ecoando na mente dele. Arthur começou a enxergar o mundo com outros olhos. E, sem perceber, também começou a enxergar Lívia de uma forma que jamais imaginou. As manhãs na mansão tornaram-se uma rotina de silêncios e olhares cruzados. Arthur e Lívia raramente trocavam palavras, mas quando o faziam, a tensão parecia preencher cada canto da casa. O atrito entre eles era como um fio prestes a se romper, uma mistura perigosa de atração e irritação. Ainda assim, ambos tentavam se convencer de que aquele incômodo era apenas antipatia. Eduardo, percebendo a rivalidade crescente, chamou Arthur para uma conversa. Pediu que ele fosse mais gentil com Lívia, lembrando que ela agora fazia parte da família. Arthur respondeu com sarcasmo. "Família? Uma enfermeira de bairro humilde que mal conhece nossas regras?" O pai o advertiu severamente, e pela primeira vez, Arthur se sentiu envergonhado por suas próprias palavras. Naquela noite, durante um jantar mais íntimo, o clima ficou tenso novamente. Helena elogiou o trabalho de Lívia, que contava sobre seus pacientes e histórias inspiradoras. Arthur, sem conseguir evitar, soltou um comentário ácido sobre gente que se emociona com pouco. A resposta de Lívia veio certeira. Talvez porque poucos saibam valorizar o que realmente importa. Eduardo tossiu, tentando disfarçar o constrangimento. Os olhares se encontraram e o silêncio foi cortante. Arthur desviou o olhar primeiro. Havia algo naquela mulher que o desarmava completamente. Ele tentava mantê-la à distância, mas cada palavra dela o fazia repensar a vida que levava. Uma vida cheia de luxos, mas vazia de propósito. No dia seguinte, Arthur saiu para uma reunião e levou Marcela, sua ex-namorada, como acompanhante. A notícia correu rápido, e Lívia, sem querer, viu fotos dos dois em um site de fofocas. Sentiu o coração apertar, sem entender o motivo. Tentou se convencer de que aquilo não lhe dizia respeito, mas o incômodo era real. Quando Arthur voltou à mansão, a encontrou no jardim, cuidando das plantas. "Vejo que já está se acostumando com o lugar", disse com o tom frio de sempre. Ela respondeu sem olhar para ele. "As flores me lembram que até em solo estranho é possível florescer." Arthur sorriu de lado, sem saber como reagir. Mais tarde, ao observar Lívia de longe, ele percebeu que sua presença havia se tornado parte da rotina. O som de seus passos, o modo como prendia o cabelo, até o jeito que franzia o senho quando pensava, tudo começava a lhe parecer familiar, quase necessário. Lívia, por outro lado, se esforçava para não criar laços. Mas quanto mais tentava, mais percebia que Arthur ocupava espaço em seus pensamentos. Era uma mistura de raiva e curiosidade. Um sentimento que ela não queria admitir, mas que crescia, silenciosamente, dentro dela. Naquela noite, antes de dormir, Lívia olhou o reflexo no espelho e murmurou para si mesma: "Ele é tudo o que eu nunca quis. E mesmo assim, não consigo ignorá-lo." O coração, mais uma vez, insistia em desobedecer à razão. Arthur, do outro lado do corredor, fitava a escuridão com o mesmo dilema. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o fazia sentir vivo. E isso o assustava mais do que qualquer ameaça. A festa de aniversário de Eduardo foi um evento grandioso, repleto de empresários, políticos e socialites. Helena, nervosa, fazia de tudo para que tudo saísse perfeito. Lívia, apesar de não se sentir à vontade, decidiu ajudar os funcionários no preparo da noite. Enquanto decorava o salão, cruzou o olhar com Arthur, impecável em um terno escuro. Ele parecia deslocado, como se o luxo também o cansasse. Durante a festa,
Arthur manteve o sorriso social, mas o brilho nos olhos era ausente. Lívia, observando de longe, percebeu algo diferente. Uma melancolia que escapava nos gestos e nas pausas entre as conversas. Quando uma convidada mencionou o nome de um antigo amigo dele, Arthur ficou pálido e saiu às pressas. Preocupada, Lívia o seguiu discretamente até o jardim, onde o encontrou sentado, respirando com dificuldade. O olhar perdido, o suor frio e as mãos trêmulas revelavam um ataque de pânico. Sem hesitar, ela se ajoelhou diante dele e segurou suas mãos. Olhe para mim. Respire comigo. Está tudo bem, Arthur. A voz dela era calma, firme e acolhedora. Ele a obedeceu, tentando controlar a respiração. Aos poucos, o tremor diminuiu, e os olhos dele se fixaram nos dela. Era como se aquele contato o ancorasse na realidade. Por que está me ajudando? Perguntou rouco. Porque você precisa, respondeu ela, simples assim. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o calor da mão dela. Naquele momento, o muro que o cercava começou a rachar. O toque de Lívia, tão sincero e sem segundas intenções, o atingiu mais profundamente do que qualquer gesto de afeto que já recebera. Quando a crise passou, ele se levantou devagar e a observou em silêncio. Não conte a ninguém sobre isso, pediu, ainda vulnerável. Lívia assentiu. Seu segredo está seguro comigo. E sorriu. Um sorriso leve, que ficou gravado na mente dele. Nos dias seguintes, Arthur passou a vê-la com outros olhos. Aquela mulher, que ele julgara simples demais, tinha uma força que o desconcertava. Começou a procurá-la mais vezes, disfarçando o interesse sob pretextos banais. Lívia, por sua vez, fingia não perceber, mas seu coração acelerava toda vez que ele se aproximava. Uma noite, ao cruzarem no corredor, Arthur agradeceu em voz baixa. Pelo quê? Perguntou ela. Por não ter me deixado sozinho quando eu mais precisava. Respondeu antes de se afastar. Lívia ficou parada, sentindo o coração apertar de um jeito novo. Um sentimento que ela não queria, mas não podia evitar. Na solidão do quarto, Arthur percebeu que algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em anos, sentia algo que não era raiva, culpa ou vazio. Era esperança. E o nome dessa esperança era Lívia. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha tranquilidade entre Arthur e Lívia. Depois do episódio no jardim, algo havia mudado entre eles. Um respeito silencioso, quase imperceptível, que se misturava à curiosidade. Arthur passou a observá-la de forma diferente. Não mais como a enfermeira deslocada, mas como alguém que possuía uma luz própria, algo raro no mundo frio em que vivia. Em uma manhã chuvosa, Lívia caminhava pelos corredores levando uma bandeja de chá para Helena, quando escorregou no piso molhado. Antes que pudesse cair, Arthur a segurou pela cintura. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os olhos dele se encontraram, e um silêncio tenso preencheu o ar. Ela se afastou rapidamente, envergonhada. Obrigada, mas não precisava. Ele sorriu de canto. Sempre precisa. A partir daquele dia, pequenos gestos começaram a aproximá-los. Arthur passou a tomar café na cozinha, onde sabia que ela estaria. Fingindo ler mensagens no celular, esperava por uma oportunidade de conversar. Lívia fingia não notar, mas seu coração traía sua calma toda vez que o via se aproximar. Certa tarde, Arthur a encontrou lendo um livro antigo no jardim. Você lê esse tipo de coisa por prazer? Perguntou provocando. Leio para escapar da realidade, respondeu ela, sem desviar o olhar da página. Ele se sentou ao lado dela, curioso. E se a realidade começar a ser interessante? Lívia sorriu, fechando o livro. Aí talvez eu pare de fugir. A conversa fluiu naturalmente e, pela primeira vez, Arthur sentiu-se à vontade com alguém. Ela não queria nada dele, não esperava status. Apenas o ouvia, e isso o desarmava completamente. Quando ela contou sobre seus pacientes, ele se emocionou, ainda que disfarçasse com ironia. Você fala como se cada vida importasse. Ela respondeu. E não importa? Nos dias seguintes, ele começou a acompanhá-la nas visitas médicas de forma discreta, alegando curiosidade. Lá, viu como ela tratava as pessoas, com respeito e carinho genuínos. Aquilo o tocou de um jeito inesperado. Arthur, acostumado a um mundo de aparências, sentiu-se pequeno diante da grandeza simples de Lívia. Certa noite, após uma dessas visitas, Arthur a levou de volta à mansão. O caminho foi silencioso, mas confortável. No portão, ela agradeceu pela carona e, antes de sair, ele disse: Faz tempo que eu não me sinto em paz. Acho que é culpa sua. Lívia ficou sem resposta.
Apenas sorriu com os olhos marejados. Naquela noite, Arthur ficou acordado, lembrando do sorriso dela. Sentia medo do que estava nascendo, mas também uma sensação nova, algo que não queria perder. Lívia, deitada em sua cama, revivia o olhar dele. Sabia que aquele caminho era perigoso, mas o coração não se guiava pela razão. Pela primeira vez, ela se permitiu sonhar, ainda que soubesse o quanto o sonho podia machucar. Arthur passou a procurá-la em todos os momentos possíveis. Às vezes, fingia precisar de ajuda com documentos do pai. Outras, inventava desculpas para cruzar seu caminho. Lívia tentava manter distância, mas o destino parecia conspirar contra ela. Cada encontro tornava mais difícil esconder o que sentiam. Durante uma tarde de tempestade, ficaram presos na biblioteca por causa de uma queda de energia. O som da chuva batendo nas janelas preenchia o silêncio entre eles. Arthur, nervoso, brincava com uma caneta. Você sempre parece calma, mesmo quando tudo desaba lá fora. Ela respondeu. É que já vivi tempestades piores. Ele sorriu, admirando a força por trás das palavras. Quando a luz piscou, ela se assustou e ele instintivamente segurou sua mão. O toque foi elétrico, intenso, quase doloroso. Por um segundo, o mundo se resumiu àquela conexão silenciosa. Nenhum dos dois falou nada, até que Arthur deu um passo à frente e, sem pedir permissão, a beijou. O beijo foi profundo, urgente, cheio de emoções reprimidas. Lívia correspondeu, mas logo recuou, ofegante. Isso não pode acontecer, murmurou. Por que não? Perguntou ele, aproximando-se outra vez. Porque somos de mundos diferentes, e o seu não vai me aceitar. Arthur firme respondeu. Então que o mundo se vire. Apesar das palavras, o medo venceu. Lívia se afastou, saindo da sala às pressas. Arthur ficou parado, sentindo o gosto do arrependimento e da saudade ao mesmo tempo. Naquela noite, ela chorou em silêncio, odiando o coração por ter cedido. Nos dias seguintes, fingiram que nada havia acontecido. Evitavam-se nos corredores, trocavam olhares rápidos e desconfortáveis. Mas o silêncio entre eles gritava mais do que qualquer palavra. Helena percebeu algo estranho e tentou conversar com a filha, mas Lívia apenas disse que estava cansada. Arthur, atormentado, mergulhou no trabalho. Tentou distrair-se com reuniões e eventos, mas em cada intervalo lembrava do toque dela. Descobriu que o dinheiro e o luxo não significavam nada quando comparados à ausência de alguém que o fazia sentir vivo. Certa noite, ele a encontrou no jardim novamente. Você me evita como se eu tivesse feito algo errado, disse com voz baixa. Fez sim, respondeu ela. Fez eu acreditar que poderia existir um nós. Ele deu um passo em sua direção. E não pode? Lívia desviou o olhar. Não aqui, não no seu mundo. Arthur queria responder, mas a dor nos olhos dela o fez recuar. Ela entrou na casa e ele ficou parado na chuva, sentindo o peso da própria impotência. Pela primeira vez, o homem que sempre teve tudo percebeu o quanto era frágil diante do amor. E enquanto o trovão cortava o céu, ambos entenderam. Quanto mais tentassem negar o sentimento, mais o destino os forçaria a enfrentá-lo. A tensão na mansão se tornou quase palpável. Helena notava o comportamento estranho da filha, e Eduardo começava a desconfiar das ausências do filho. Arthur tentava manter o controle, mas o olhar de Lívia o entregava. Por mais que evitassem um ao outro, bastava estarem no mesmo ambiente para o mundo perder o som. Aquilo não era mais apenas desejo. Era algo que crescia, perigoso e real. Numa tarde, Arthur a encontrou no corredor e a puxou discretamente para um cômodo vazio. Não consigo mais fingir que nada está acontecendo, disse ofegante. Lívia tentou resistir, mas seus olhos diziam o contrário. Arthur, isso não vai dar certo. Ele segurou seu rosto com delicadeza. Então me diga que não sente o mesmo. O silêncio dela foi a resposta que ele temia e desejava ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, o relacionamento entre eles se tornou um segredo cheio de riscos. Encontravam-se às escondidas, trocavam olhares cúmplices durante os jantares, e cada toque roubado parecia uma eternidade. Para Arthur era o primeiro amor verdadeiro. Para Lívia era o primeiro amor impossível. Mas segredos não duram para sempre. Marcela, a ex-namorada de Arthur, reapareceu repentinamente, fingindo amizade. Ela percebeu a mudança no comportamento dele e começou a investigar. Bastou uma tarde para descobrir o que procurava. Viu os dois juntos em um momento de ternura no jardim. Marcela ficou furiosa. Decidiu usar aquela informação da pior forma possível. Não apenas para ferir Arthur, mas para humilhar Lívia. Ela vai aprender o que é invadir o mundo dos outros, murmurou com um sorriso frio.
Enquanto isso, Lívia sentia um peso constante no peito, como se pressentisse a tempestade que se aproximava. Certa noite, Arthur tentou tranquilizá-la. "Eu não vou deixar ninguém te machucar", prometeu. Ela, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Você não pode prometer isso. O seu mundo é o que me machuca." Ele a abraçou, sentindo o coração apertar. Pela primeira vez, o homem que sempre teve poder percebeu o quanto era impotente diante do preconceito. Eduardo começou a perceber rumores. Empregados cochichavam, convidados olhavam com desdém. "Arthur, há algo entre você e a filha de Helena?" perguntou o pai, direto. O silêncio do filho foi a confirmação. Eduardo perdeu o controle. "Você vai destruir a reputação da nossa família." Arthur respondeu com firmeza. "Prefiro perder o nome do que perder quem me faz querer ser alguém melhor." Helena, confusa, tentou proteger a filha, mas os comentários se espalhavam rápido demais. Marcela, disfarçando boas intenções, convenceu Eduardo a organizar um grande evento da empresa, o palco perfeito para expor o escândalo. Lívia, sem saber de nada, preparava-se para a noite, acreditando que ainda poderia encontrar paz ao lado de Arthur. Mas o destino já havia escolhido o momento em que o amor deles seria posto à prova diante de todos. E naquele silêncio antes da tempestade, os dois estavam prestes a descobrir o preço devastador da verdade. O salão estava lotado, iluminado por lustres de cristal e flashes de fotógrafos. Arthur, ao lado do pai, tentava manter a postura, enquanto Lívia, discreta, observava tudo de longe. O coração dela batia rápido. Não por medo, mas pela sensação estranha de que algo terrível estava prestes a acontecer. Marcela entrou triunfante, usando um vestido vermelho que chamava a atenção. Cumprimentou Eduardo com falsos elogios e se aproximou de Arthur com um sorriso venenoso. "Que pena que não trouxe sua acompanhante especial", disse em tom provocante. Arthur franziu o senho, confuso. Ela sorriu. "Ah, esqueci. Ela não pertence a esse mundo, não é mesmo?" Antes que ele pudesse responder, Marcela pegou o microfone e pediu a palavra, alegando querer fazer um brinde especial. Todos se voltaram para ela. "A sinceridade", começou com teatralidade. "Porque às vezes, até nas famílias mais nobres, há segredos escondidos. Como o caso de um herdeiro que se apaixona pela enfermeira que vive sob o mesmo teto." O silêncio foi ensurdecedor. Todos olharam para Lívia, que sentiu o chão desaparecer sob os pés. Eduardo ficou pálido, e Helena levou a mão à boca em choque. Arthur, furioso, tentou arrancar o microfone de Marcela, mas já era tarde. Câmeras registravam tudo. "Você ultrapassou todos os limites", gritou ele. "Você quebrou o meu coração primeiro, Arthur", retrucou ela, chorando falsamente. Eduardo, dominado pela raiva e vergonha, olhou para Lívia como se ela fosse uma ameaça. "Saia da minha casa agora." Lívia tentou explicar, mas as palavras morriam na garganta. Helena tentou intervir, mas Eduardo foi inflexível. "Você destruiu o que construí com esforço e respeito", gritou para o filho. Arthur se colocou à frente de Lívia. "A culpa não é dela, é minha." Mas nada podia conter a tempestade. Lívia saiu correndo do salão sob olhares de desprezo e sussurros maldosos. Lá fora, a chuva caía forte, lavando o brilho das luzes. Arthur foi atrás dela, alcançando-a no jardim. "Por favor, não vá. Eu conserto tudo, eu juro." Ela o olhou com os olhos cheios de dor. "Você não pode consertar o que o mundo não quer ver quebrado." Eles se abraçaram uma última vez, sob a chuva que misturava lágrimas e despedida. "Eu te amo", sussurrou ele. "E é por isso que preciso ir", respondeu ela. Arthur ficou parado, vendo-a desaparecer entre as luzes dos carros. Dentro da mansão, o som da música mascarava o fim de um amor que havia nascido no lugar errado, mas na hora certa. E enquanto a tempestade rugia lá fora, ambos entenderam. Às vezes o amor não se perde, apenas se esconde, esperando o momento de recomeçar. Os dias que se seguiram ao escândalo foram um tormento para Arthur. A mansão, antes cheia de vida e ruídos, agora parecia um túmulo de ecos e arrependimentos. Eduardo mal falava com o filho, e Helena, envergonhada, evitava o olhar dele. Mas o que realmente o atormentava era a ausência de Lívia. A casa sem ela era apenas uma estrutura vazia, sem cor nem propósito. Arthur tentou encontrá-la, mas ela havia se mudado para longe, voltando à antiga vida. Passava os dias trabalhando em um pequeno posto de saúde e as noites tentando apagar lembranças que insistiam em viver nela. Cada toque, cada olhar, cada palavra, tudo a perseguia como um sonho impossível. Enquanto isso, Marcela aproveitava o caos para espalhar mentiras à imprensa.
Pior do que as manchetes, porém, foi a descoberta que estava prestes a atingir Arthur como um golpe mortal. Ao tentar entender por que Marcela o odiava tanto, ele contratou um detetive para investigar. E o que descobriu o deixou sem chão. O relatório mostrava que o homem morto no acidente que destruiu sua carreira era Rafael Alves, um jovem que havia sido namorado de Lívia anos antes. O sangue de Arthur gelou. O peso da culpa o esmagou. Eu tirei o amor dela, e depois me atrevi a amá-la também, murmurou, encarando o espelho com os olhos marejados. A revelação o fez desmoronar. Passou dias trancado no escritório, sem comer, sem dormir, apenas revivendo o som dos pneus, o impacto, o grito, tudo o que ele havia tentado enterrar. Agora, entender que a dor de Lívia estava diretamente ligada a ele tornava tudo insuportável. Lívia, por sua vez, descobriu a verdade de forma cruel. Recebeu uma mensagem anônima com o recorte de uma notícia antiga. Acidente fatal em corrida ilegal, liderada por Arthur Monteiro. O nome de Rafael estava ali, destacado. As lágrimas caíram antes mesmo que ela conseguisse pensar. O chão pareceu desaparecer. A mulher que havia aprendido a perdoar agora se via dividida entre o amor e a raiva, entre o que sentia e o que a vida lhe tirou. Por que ele não me contou? Sussurrou para si mesma, com a voz trêmula. Arthur tentou procurá-la novamente, mas ela se recusou a vê-lo. Não posso olhar para você e não ver o que perdi, disse ela ao telefone chorando. Eu te amo, Arthur, mas o amor não apaga o passado. Depois da ligação, Arthur desligou o celular e ficou em silêncio por longos minutos. Então, tomou uma decisão. Enfrentaria o passado, custasse o que custasse. Pela primeira vez, o homem que sempre fugiu decidiu encarar a verdade de frente. E no fundo do coração, sabia que só o perdão dela poderia libertá-lo, ou destruí-lo de vez. Arthur passou a viver como um fantasma de si mesmo. A empresa começou a desmoronar, e o nome Monteiro aparecia nos jornais associado a escândalos e falências. Eduardo, decepcionado, cortou laços com o filho. Helena tentou interceder, mas o orgulho de ambos era intransponível. Enquanto isso, Arthur mergulhava em lembranças de Lívia. Os risos, as conversas, o toque, tudo parecia um sonho distante. Lívia, por outro lado, jogava-se no trabalho para não pensar. Cuidava de pacientes com a mesma dedicação de sempre, mas havia uma tristeza constante em seu olhar. À noite, chorava em silêncio, perguntando-se por que o amor insistia em ser tão cruel com quem mais acreditava nele. Numa tarde cinzenta, Helena apareceu na clínica de surpresa. Trazia uma carta de Arthur. Ele está tentando mudar, filha. Está pagando por tudo o que fez. Lívia hesitou antes de aceitar o envelope. Leu as palavras escritas com caligrafia trêmula. Eu nunca quis te ferir. O erro do meu passado não apaga o que sinto por você. Se ainda houver um resquício de perdão no seu coração, estarei esperando. As lágrimas mancharam o papel. Pela primeira vez, Lívia percebeu que Arthur não era apenas o homem que a feriu. Era também o homem que mais precisava de redenção. Ainda assim, o medo de reviver a dor a impedia de procurá-lo. Ele merece perdão, mas não sei se eu mereço amá-lo de novo, sussurrou. Arthur, em desespero, começou a visitar o cemitério onde Rafael estava enterrado. Passava horas em silêncio diante do túmulo, conversando com a memória de um homem que nunca conheceu. Eu tirei sua vida, e agora pago o preço perdendo a minha em pedaços, dizia. Foi ali que tomou a decisão de mudar tudo. Vendeu os carros, doou parte da fortuna e começou a trabalhar em projetos sociais. Pela primeira vez, usou o dinheiro não para se proteger, mas para ajudar. Cada vida tocada era uma tentativa de se redimir. Mas mesmo assim, o vazio permanecia. Em uma entrevista, Arthur foi questionado sobre o motivo da mudança. Ele respondeu com voz firme: porque há erros que não se apagam, mas o amor pode transformá-los em algo melhor. Suas palavras repercutiram, e o público passou a vê-lo sob uma nova luz. Lívia assistiu à entrevista pela televisão, em silêncio. O olhar dele, sincero e arrependido, fez algo dentro dela quebrar. Ele não é o mesmo homem, pensou, com o coração acelerado. Ainda assim, o medo persistia. Medo de amar novamente e de se ferir mais uma vez. Naquela noite, deitada em sua cama, ela olhou para o teto e sussurrou: se for amor de verdade, ele vai me encontrar de novo. E em algum lugar da cidade, sob o mesmo céu, Arthur pensava o mesmo. Que o amor deles, por mais ferido que estivesse, ainda não havia dito sua última palavra.
As semanas se transformaram em meses, e Arthur continuava tentando se reconstruir a partir das cinzas. A antiga vida de luxo parecia pertencer a outra pessoa. Agora ele acordava cedo, vestia roupas simples e passava os dias visitando comunidades carentes, ajudando clínicas a se reerguerem. O homem que um dia se orgulhou de carros esportivos e festas grandiosas, agora encontrava paz no som das risadas das crianças. Ainda assim, a ausência de Lívia era uma ferida que não cicatrizava. Toda vez que via um jaleco branco ou sentia o cheiro de álcool hospitalar, lembrava-se dela. Ela me ensinou a cuidar, e eu nem percebi, dizia para si mesmo com um meio sorriso triste. Mesmo sem esperanças, guardava dentro do peito a fé de que o destino ainda lhes daria uma nova chance. Certo dia, Arthur decidiu visitar a mãe de Rafael, o rapaz morto no acidente. Levava flores e um pedido de perdão que ensaiara inúmeras vezes. A mulher o recebeu com um olhar desconfiado, mas ouviu em silêncio enquanto ele contava tudo. Quando terminou, ela apenas disse: "Não há como mudar o passado, mas há formas de honrar a vida que foi perdida." Essas palavras o marcaram profundamente, Karen. Ao sair dali, Arthur sentiu que, pela primeira vez, o perdão não era apenas algo a ser recebido, mas também algo que ele precisava aprender a oferecer, a si mesmo. Decidiu então fazer algo maior, uma coletiva pública para contar sua história e assumir seus erros diante de todos. Eduardo, ao saber da decisão, tentou impedir. "Você vai acabar com o que resta do nosso nome", advertiu. Arthur respondeu calmamente: "Não me importo mais com o nome, pai. Me importo com a verdade." Era a primeira vez que falava com tanta convicção, e Eduardo, mesmo sem admitir, sentiu orgulho. No dia marcado, o salão estava cheio de repórteres. Arthur subiu ao palco sem terno caro nem sorrisos ensaiados. Com voz firme começou: "Há alguns anos eu causei um acidente que tirou a vida de um homem. Carreguei essa culpa em silêncio, tentando escondê-la com dinheiro e poder. Mas o amor de uma mulher simples me mostrou que esconder a dor é o mesmo que prolongá-la." O público ouviu em silêncio absoluto. Essa mulher me ensinou o que é coragem, o que é compaixão. E mesmo que eu nunca seja digno dela, tudo o que faço agora é por causa do que ela despertou em mim. Quando terminou, o salão o aplaudiu. Não pelo status, mas pela sinceridade. A notícia se espalhou rapidamente. A imagem de Arthur, antes manchada, agora inspirava respeito. Em poucos dias, ele se tornou símbolo de superação e empatia. Mas nada disso importava sem ela. Naquela noite, sozinho em seu quarto, ele olhou para o céu e murmurou: "Se o amor ainda estiver vivo, ele vai encontrar o caminho de volta." Mal sabia que, do outro lado da cidade, Lívia assistia àquela coletiva, chorando em silêncio, e sentindo o coração reacender. Lívia passou a noite acordada, revendo cada palavra dita por Arthur. A sinceridade em seu olhar, a dor nas entrelinhas, o arrependimento verdadeiro, tudo a tocou profundamente. "Ele mudou", sussurrou para si mesma. "Não é mais o homem que conheci, é o homem que sempre existiu por trás das armaduras." As lágrimas não eram mais de dor, mas de alívio. Na manhã seguinte, foi até o parque onde costumava caminhar com os pacientes idosos, e viu um grupo de voluntários distribuindo alimentos. Entre eles, um rosto familiar: Arthur. O coração dela quase parou. Ele estava ali, simples, suado, sorrindo com sinceridade. Não era o milionário arrogante. Era apenas um homem tentando fazer o bem. Ele também a viu. Por um momento, o mundo pareceu parar. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas dois olhares que se encontravam depois de tanta distância. Arthur largou as caixas e foi em direção a ela, hesitante. "Lívia", disse com a voz embargada. Ela respirou fundo. "Eu vi o que você fez. Eu precisava ser honesto, mesmo que isso não mudasse nada entre nós", respondeu. "Mas mudou", disse ela, e o sorriso tímido brotou em seu rosto. Mudou tudo. As lágrimas começaram a cair, e ele se aproximou devagar, como se temesse que um passo em falso pudesse afastá-la novamente. "Eu não sei se mereço você", murmurou Arthur. "Mas aprendi que amor não é merecimento. É entrega", respondeu ela. E então, sem mais palavras, ela o abraçou. O toque que antes era dor agora era cura. O tempo pareceu se dobrar, apagando todo o sofrimento em um único instante de perdão. Arthur a segurou como se o mundo inteiro pudesse ruir, contanto que ela não o soltasse. "Eu te amo, Lívia. E dessa vez, não quero esconder." Ela sorriu com lágrimas. "Então não esconda. Ame. E me deixe amar também." Eles se afastaram apenas para se olharem.
E o beijo que veio em seguida foi doce, terno, cheio de promessas silenciosas. Não era mais um beijo proibido. Era o reencontro de duas almas que, apesar de tudo, sempre se pertenceram. Os voluntários ao redor aplaudiram discretamente, emocionados. Helena, que observava de longe com um sorriso, sussurrou para Eduardo. Ela o salvou. E ele respondeu emocionado. Talvez ele também a tenha salvado. Naquele dia, Arthur e Lívia não apenas se perdoaram, renasceram juntos. O amor que um dia nasceu entre muros de orgulho agora florescia em liberdade. E pela primeira vez, o futuro deixava de ser um medo, tornava-se uma promessa. O reencontro entre Arthur e Lívia marcou o início de um novo capítulo. Não apenas em suas vidas, mas em seus corações. Depois da confissão pública e do perdão mútuo, ambos decidiram seguir um caminho longe dos olhares e dos julgamentos. Arthur deixou a mansão definitivamente, preferindo um pequeno apartamento na parte mais simples da cidade. Era modesto, mas era verdadeiro. Lívia o ajudou a transformar o espaço. Paredes claras, plantas na varanda, cheiro de café fresco pela manhã. Acho que nunca vi você tão feliz com tão pouco, brincou ela, ajeitando uma cortina. Arthur respondeu com um sorriso. Porque pela primeira vez, esse pouco é tudo. Ela riu, sentindo o coração leve. Algo que não sentia há muito tempo. Os dias eram simples, mas cheios de significado. Tomavam café juntos antes do trabalho. E à noite caminhavam pelo parque conversando sobre o futuro. Arthur, que antes vivia cercado de ruído e pressa, agora valorizava o silêncio, o toque das mãos e o som da voz dela. É curioso, disse ele uma noite. Quanto mais simples minha vida fica, mais completa ela parece. Lívia sorriu, olhando as estrelas. É que o amor não precisa de palco, Arthur. Ele precisa de verdade. Ele a abraçou por trás, descansando o queixo no ombro dela. Então, por favor, nunca me deixe esquecer disso. Ela virou o rosto e o beijou suavemente. Era um beijo sem pressa, como se o tempo tivesse aprendido a respeitar o amor deles. Helena e Eduardo também começaram a se aproximar novamente. A sinceridade de Arthur havia conquistado até o homem mais orgulhoso. Certa tarde, Eduardo apareceu no pequeno apartamento com flores e um olhar arrependido. Você me fez enxergar o que o dinheiro me impedia de ver, disse. Arthur o abraçou em silêncio, sentindo o peso dos anos finalmente se dissipar. Lívia observava tudo com o coração cheio. Pela primeira vez, via a paz entre todos que amava. O passado, que antes era um fantasma, começava a se tornar apenas lembrança. Arthur agora ajudava em uma clínica comunitária, enquanto ela coordenava atendimentos médicos gratuitos nos bairros mais pobres. Em cada olhar trocado, havia uma certeza. O amor deles não era mais uma fuga, era um propósito. Acho que encontrei o sentido de tudo, disse Arthur uma manhã. Cuidar das pessoas que antes eu ignorava. Lívia apertou sua mão. E cuidar de si mesmo também. À noite, ao deitarem-se, ele olhou para ela e sussurrou. Você sabe que é o amor da minha vida, não sabe? Ela sorriu com os olhos fechados. E você é a escolha que eu faria 1000 vezes, mesmo sabendo de tudo. Do lado de fora, o som suave da chuva caindo parecia abençoar o momento. Era o fim da dor e o início da eternidade compartilhada. Os meses seguintes foram um recomeço cheio de esperanças. Arthur e Lívia decidiram abrir juntos uma clínica comunitária em um bairro carente, batizando-a de Clínica Esperança. O projeto nasceu pequeno, mas com propósito imenso: oferecer atendimento gratuito a quem mais precisava. Para eles, era mais do que um trabalho. Era a forma de transformar o passado em algo bom. Arthur se dedicava com afinco. Ajudava a reformar o prédio, pintava paredes e carregava caixas, sujando as mãos com tinta e sorriso no rosto. Quem diria que um dia eu faria isso? Brincava. Lívia ria. Quem diria que eu veria um monteiro suando por um ideal e não por um investimento? O riso deles enchia o ambiente de leveza. A inauguração foi emocionante. Pacientes, voluntários e vizinhos se reuniram para celebrar. Helena discursou com lágrimas nos olhos. Esta clínica não nasceu do dinheiro, mas da coragem de 2 corações que decidiram amar acima de tudo. Arthur e Lívia se entreolharam, sorrindo com cumplicidade. Durante os atendimentos, Arthur observava Lívia cuidando das pessoas com o mesmo carinho de sempre. Cada sorriso dela era um lembrete de que ele havia encontrado o verdadeiro significado da vida. Às vezes, ela o pegava olhando e dizia: se continuar me encarando assim, vai acabar esquecendo o que está fazendo. Ele respondia: difícil me concentrar quando vejo o motivo de tudo isso. As noites eram dedicadas a planos e sonhos.
Queriam expandir a clínica, abrir novos espaços e ajudar mais famílias. Mas, acima de tudo, queriam construir uma vida juntos, sem pressa, sem máscaras. Nosso amor é como essa clínica, disse ela certa noite. Demorou para se erguer, mas agora está firme. Certo dia, uma repórter foi entrevistá-los. Perguntou a Arthur: "Você acredita em destino?" Ele olhou para Lívia e respondeu: "Acredito em escolhas. E ela foi a melhor que eu fiz." A repórter sorriu, emocionada, e o público da matéria logo se encantou com o casal que havia transformado dor em esperança. Mesmo com a rotina exaustiva, eles encontravam tempo para si. Jantares simples, risadas na varanda, longos abraços que dispensavam palavras. A relação deles não era perfeita, mas era sincera, e isso bastava. Uma noite, após um dia cheio na clínica, Arthur surpreendeu Lívia com um jantar à luz de velas. "Por que tudo isso?" perguntou ela sorrindo. Ele segurou sua mão. "Porque quero que cada dia com você seja uma lembrança bonita, não apenas um dia comum." Ela o abraçou com ternura, e ele sussurrou ao ouvido dela: "Você me ensinou que o amor verdadeiro não precisa ser grandioso, só precisa ser real." E assim, entre sorrisos e promessas, o amor que nasceu do caos floresceu na paz, forte, maduro e eterno. O sol nascia suave sobre a cidade, iluminando as janelas da Clínica Esperança. Era o primeiro aniversário do projeto, e o lugar estava em festa. Balões simples decoravam as paredes. As crianças corriam pelos corredores, e o som de risadas enchia o ar. Lívia, com o jaleco branco e o cabelo preso, olhava tudo com o coração cheio. "Conseguimos!" murmurou, emocionada. Arthur apareceu atrás dela, segurando 2 xícaras de café. "Conseguimos juntos!" disse, entregando uma a ela. Ela sorriu e respondeu: "Nunca imaginei que aquele homem arrogante do passado se tornaria meu parceiro de sonhos." Ele riu. "E eu nunca imaginei que aquela enfermeira teimosa viraria o amor da minha vida." Os dois se olharam com ternura, sabendo o quanto haviam superado para chegar ali. Durante a celebração, Helena fez um discurso breve, mas com lágrimas nos olhos. "Ver vocês dois aqui, tão diferentes e tão iguais na bondade, é a prova de que o amor realmente transforma." Eduardo, ao lado dela, assentiu, com um raro sorriso de orgulho. O público aplaudiu, e Arthur, emocionado, apertou a mão de Lívia com carinho. Quando a festa terminou, ele pediu que todos saíssem um pouco mais cedo. Lívia, confusa, observou-o trancar as portas e apagar as luzes, deixando apenas o brilho suave do pôr do sol atravessando as janelas. "Arthur, o que você está aprontando?" perguntou rindo. Ele apenas sorriu e respondeu: "Algo que deveria ter feito há muito tempo." Arthur se ajoelhou diante dela, tirando do bolso uma pequena caixa. Dentro, um anel simples, delicado. Sem luxo, mas cheio de significado. "Lívia, você foi a razão da minha mudança. A mulher que me mostrou o que é o amor, o perdão e a coragem. Eu não quero mais apenas viver ao seu lado. Quero dividir cada amanhecer, cada riso, cada silêncio. Quer se casar comigo?" As lágrimas brotaram antes mesmo que ela pudesse responder. Lívia colocou a mão sobre o rosto, tentando conter o choro. "Arthur, você não precisava disso." Ele sorriu, com os olhos marejados. "Eu sei, mas eu quero." Ela riu entre as lágrimas e respondeu: "Então sim." "1000 vezes sim." Arthur levantou-se, e o beijo que selou o pedido foi a soma de todas as dores, promessas e vitórias que haviam vivido. O tempo pareceu parar enquanto o sol dourava o rosto deles. Lá fora, o som do vento batendo nas árvores soava como uma bênção. Alguns meses depois, casaram-se em uma cerimônia íntima no jardim da clínica, cercados apenas por pessoas que realmente os amavam. Não havia ostentação, apenas flores, risos e sinceridade. Quando trocaram votos, Arthur disse: "Prometo te amar não como quem tem medo de perder, mas como quem agradece todos os dias por ter encontrado." Lívia respondeu com a voz trêmula: "E eu prometo te amar não pelo homem que você se tornou, mas por aquele que sempre esteve aqui, esperando ser encontrado." O público se emocionou, e o beijo que seguiu selou o final de uma jornada marcada por dor, coragem e renascimento. Ao final da noite, dançaram sob as luzes amareladas, rindo como se o mundo inteiro coubesse naquele momento. "Entre o amor e o orgulho", sussurrou ela, "nós escolhemos o amor." Arthur sorriu, puxando-a para perto. "E foi a escolha mais certa das nossas vidas." E assim, entre risos, música e o brilho suave das estrelas, o casal que um dia desafiou as diferenças e o destino finalmente encontrou o que buscava: um amor verdadeiro, maduro e eterno.